A gente discutiu um pouco sobre isso já há um ano, na entrevista que eu fiz com vocês também, que apesar da série se passar há 60 anos, né, muitos dos problemas ainda persistem. Eu quero saber o quanto desses temas da primeira temporada evoluíram para essa segunda temporada. Eu quero que vocês contem um pouco para quem estiver assistindo. Bom, vou eu então. É que eu vou falar, é que eu vou falar sobre uma questão que eu acho que ela é bem trabalhada nesse sentido, assim, da evolução da discussão e que tem a ver com racismo, por isso eu esperei para ver se a Lari queria falar, que a gente tem falado bastante sobre isso, assim, nas entrevistas. É então, a minha próxima pergunta. É que eu acho que é bem emblemático, assim, essa discussão, ela ganha novas perspectivas, porque assim como também o núcleo da Adélia, o núcleo da família negra ganha novas narrativas e não fica nesse lugar da narrativa única, a questão da discussão e das perspectivas do racismo também. Então a Adélia traz a questão de nunca ter tido a oportunidade de não trabalhar, isso não foi uma escolha para ela sempre teve que trabalhar, e a Maria Luísa querendo lutar para trabalhar, né, uma coisa que a gente vê que, enfim, como são corpos diferentes contextos, enfim, elas vivem essa questão da luta do feminino e a luta feminista de formas diferentes. E aí a Ivone traz essa questão de que, além disso, existem outras formas também de experimentar e vivenciar esse racismo estrutural que se atualiza todos os dias. Então, por exemplo, a questão da oportunidade. A oportunidade chega até a Ivone, ela deixa bem claro num diálogo entre ela e a Malu que ela sente que, ao usufruir dessa oportunidade, ela acha que ela não pode errar. Então, é uma forma de atualizar e de ampliar essa perspectiva da discussão do racismo. Fala um pouquinho, Lari, desculpa, gente, eu fiquei concentrada nesse telefone, eu achei que estava no modo avião. Eu concordo muito com o que a Maria coloca, né, como um ponto alto da segunda temporada, essa atualização sobre a discussão racial, sobre o racismo estrutural. Eu acho que a Ivone traz um retrato de uma geração, de uma juventude dos anos 60, que por mais que não tenha ali uma articulação do problema, reconhece sua realidade, sabe de onde veio, e ela diz essas dificuldades, né? A gente vê esse processo de amadurecimento da figura da Ivone, e quando ela se aproxima da Malu, ela traz esse lugar também, que ela, por mais que ela receba uma oportunidade, fica muito mais difícil sendo mulher e negra no Brasil dos anos 60, correr atrás de um sonho. E que por mais que você corra atrás do sonho, você vai encontrar muito mais dificuldades. O privilégio aparece, né, quando uma mulher branca escolhe fazer o que quiser da vida, ela tem uma retaguarda, né? No caso da Malu, sendo uma mulher de classe alta, por mais que ela assuma as escolhas dela, ela sabe que tem um apoio atrás, né? A Adélia e a Ivone são muito, assim, se elas precisam tomar uma decisão, elas tomam com tudo que elas têm. Eu acho que isso é muito atual, inclusive, eu falo com muitas mulheres negras, e eu sou exemplo disso, né? As minhas escolhas, elas precisam assumir muitos riscos, né? Eu acho que a Ivone traz isso na segunda temporada, e eu acho que faz parte do amadurecimento dela, assim, a gente vai acompanhar uma atualização do debate do racismo, a gente vai poder acompanhar uma outra reflexão sobre o feminicídio, né? Acho que a série começa com um trauma, começa com uma perda, para colocar de maneira muito sutil, mas muito contundente, que existiu sempre uma trajetória de violência doméstica, e essa violência, ela se resultou em alguma coisa. Então, fica um debate para ser colocado e é muito atual, é muito importante e urgente a gente colocar essas coisas, essas atualizações do problema. Essa é uma atualização bem nefasta, a questão do feminicídio, né? A gente vê a situação da violência doméstica, aparentemente poderia parecer sutil aos olhos de algumas pessoas na primeira temporada, né? Até que a Lígia começa a sofrer violências físicas, não só psicológicas, e no final da primeira e começo da segunda, ela é vítima do feminicídio. Esse é o desenvolvimento, infelizmente, natural, que começa na legitimação da piada machista e que, sim, pode terminar num feminicídio. Então é importante. Legal, Mi. Muito interessante sua pergunta, porque eu acho que na sua pergunta contém a resposta, porque eles de fato evoluem, né? Todos os assuntos tocados na primeira temporada que são pertinentes para 2020 e parece que cada vez mais, acho que a Paty mesmo falou sobre a questão do isolamento, essa potencializa do que está acontecendo, não à toa temos um aumento significativo, absurdo, e a série começa
com feminicídio, embora ela seja uma série de entretenimento e tal, ela toca em assuntos que te levam a uma reflexão. A segunda temporada, começando com uma tragédia, ela vai se aprofundar, então ela vai desenvolver questões pessoais dentro de todas essas questões que foram trazidas na primeira temporada. Então, uma trajetória que é marcada, que é ceifada, no caso da Lígia, mas que é muito marcada por um feminicídio, por exemplo, a partir daí, como que você vai se desenvolver, como que você vai se relacionar com as pessoas, o que você vai fazer da sua vida depois disso, né? Então, eu acho que os assuntos, eles se desenvolvem a partir do que foi trazido da primeira temporada e se aprofundam principalmente nas questões pessoais, né? Naquilo que está interno, como todas aquelas coisas reverberaram no seu eu, na sua individualidade, na sua intimidade. Eu acho que é isso. A gente viu atualmente nomes como João Pedro e George virem à tona, né, por alguns episódios chocantes que o Brasil e o mundo passou. Eu queria que você falasse alguma coisa para as mulheres e, assim, que estão assistindo, complementando com a sua personagem da série. É ótimo, porque aí eu coloco a Adélia também na resposta. Primeiro ponto, é uma luta que não é de agora. Esses acontecimentos, eles são, infelizmente, frequentes. Eu acho que talvez o isolamento esteja amplificando esses acontecimentos, mas quem é negro no Brasil sabe que isso acontece a todo momento. Acho que é um momento em que as pessoas mostraram uma maior comoção, pelo menos nas redes sociais parece isso. Adoraria que não ficasse só nesse lugar, que não parecesse uma coisa rasa, sabe? Porque a gente precisa mesmo que as pessoas brancas entendam o seu lugar de privilégio e revejam a situação de racismo no Brasil, sabe? No mundo. O racismo não foi criado pelos negros, foi criado pelos brancos, então os brancos têm que resolver isso. Em relação a Adélia, eu acho maravilhoso porque se dá a impressão de que as coisas são atuais, né? São contemporâneas. E é uma oportunidade da gente mostrar mais uma vez que é uma herança que se carrega, né? E uma coisa que não muda muito de 1960 para cá, né? Para 2020. Tenho certeza que tem várias Adélia que passam pela situação exatamente assim. Eu, Patrícia, já não passo por algumas situações que a Adélia passa, mas eu tenho certeza absoluta que nesse país tem mulheres que passam por exatamente aquilo. Desde a humilhação da patroa, um lugar que não tem seu lugar de fala. Só concluindo, mais uma vez eu faço um apelo para que as pessoas busquem escutar mais, sabe? Essas pessoas, essas questões, porque elas são urgentes e que a gente saia dessa pandemia evoluído de certa forma, porque me dá muito medo de como as coisas vão se dar se a gente não fizer um processo interno de evoluir, sabe? Jogar para o coletivo é muito bacana, mas eu acho que é um processo individual interno. Cada um fazer sua reflexão e vendo o que pode melhorar em relação a isso. É um momento muito difícil, mas o problema sempre esteve ao nosso redor. Eu acredito que essas reações diante dessas mortes precisam, de alguma maneira, serem ressignificadas e permanecidas em forma de mudança. Eu acredito que quando a gente fala de uma luta antirracista, a gente precisa assumir também, falando de riscos, assumir riscos, a gente precisa, como sociedade, assumir que a gente vive num lugar e numa situação política muito complicada, mas que a gente precisa se posicionar. E se posicionar com tudo que a gente tem, com os canais que a gente tem. Eu vejo muitas mulheres negras, principalmente, mas eu vejo uma comunidade preta se assumindo todos os dias, dizendo, denunciando contra o genocídio da juventude preta no Brasil. A gente sabe que a cada 23 minutos um jovem negro é morto no Brasil. Todos os dias. Aconteceu isso com o João Pedro, aconteceu também com a Ágata, aconteceu com vários outros nomes, e a gente precisa ter que lembrar todas as vezes para que as pessoas se atentem do grande problema que a gente vive, que é estrutural e que é estruturante. Então, acho que esse momento da série, ele traz uma discussão, mas mais do que isso, colocar a série nesse contexto é também entender a reflexão, que veio lá dos anos 60, que vem de muito, muito tempo atrás, 500 anos atrás, e a gente agora precisa entender as nossas reações, né? Não dá para ficar passivo a isso. Então, eu sei muito bem que a comunidade preta, eu sei muito bem que
mulheres pretas já estão fazendo isso ativamente todos os dias. Cabe uma reflexão à branquitude, cabe uma reflexão a todas as pessoas de maneira geral, a entenderem que essa luta precisa ser constante. Eu acho positivo que essas coisas aconteçam concomitantemente, né? Ao mesmo tempo. A gente não está acostumado nem a ver, nem a celebrar, nem a falar do afeto preto, né? E de como são as relações entre as pessoas pretas para além do racismo, para além de causas raciais, né? A gente é um país que se construiu, nós somos um país, nós somos um continente, um planeta que tem uma história muito dura, né? Em relação às pessoas pretas, que tem em relação às pessoas brancas também, né? Enfim, antepassados nossos estavam em uma situação muito degradante e essa situação basicamente veio até hoje. Então é importante que a gente esteja tratando desse afeto para colocar as pessoas também de pessoas, quando muitas vezes as estruturas e as mídias não colocam, e também para que a gente fale disso, para que a gente fale de racismo de fato, né? O que está acontecendo nesse momento é que a gente tem uma resposta ao colonialismo americano, né? Quando isso se torna uma pauta importante nos Estados Unidos, o Brasil enfim escuta. Mas o movimento Vidas Negras Importam, tanto nos Estados Unidos, tanto Black Lives Matter quanto Vidas Negras Importam aqui no Brasil, são movimentos que existem há muito tempo, que estão tentando ter voz há muito tempo. De qualquer forma, temos uma oportunidade grande de reparar erros históricos que nos farão sofrer e que nos farão sangrar enquanto a gente não olhar para eles. E acho que a série ajuda nesse sentido, trazendo o protagonismo também dessas histórias, né? A série é brasileira, mas a gente sabe que é distribuída aí para vários outros países ao redor do mundo. O que você acha que ela tem para passar de brasilidade para os estrangeiros? Brasilidade, né? Um tema complexo. O óbvio, a música, né? Acho que música brasileira de várias épocas, a gente tem desde coisas mais atuais até coisas da época mesmo. Você vê que é uma música variada, rica, tem rock, tem bossa nova, MPB, samba. E eu acho que essa miscigenação possível, que ao contrário do que várias teorias defendiam, que o Brasil não tinha racismo, o Brasil, né, o Brasil homem cordial, essa versão dos fatos que a gente está vendo que não é verdadeira. O Brasil tem muito racismo, é tenso o negócio, mas sem dúvida nenhuma o que se chama brasileiro é a mistura de vários povos, de várias raças, né? Então acho que na série está bem representado nesse sentido, né? Temos essa miscigenação rica, variada de culturas, de raças, então tá aí, tá na tela. Fora as paisagens nossas, né? Do morro, o Rio de Janeiro, o litoral, o mar e o morro, né? Tem países que não tem nem mar, tem países que não tem nem morro. E assim a gente tá aí, o cartão postal complexo e rico do Brasil, eu acho. A gente vê que o Capitão e o Roberto, eles são vistos até como bonzinhos, né, na série, como bons moços. Mas eles pisam na bola também, em alguns momentos. A gente pode confiar neles pra apoiar as mulheres da série? Pode. No Roberto pode confiar totalmente. No Capitão também pode confiar. Ele decidiu aproveitar a segunda chance, casar com a Adélia e se transformar no melhor homem possível, né? Roberto também. E Roberto é franco, ele não é cínico, assim, de ficar batendo duas caras. É o que é. Muito obrigado. Beijo, tchau. Beijo. Que bom. Tchau, gente. Valeu. Obrigado.